Meu nome é Helenita Sena Quirino. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar no teu coração. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar com os irmãos. Chegamos, enfim, na nossa última lição da revista que nós estamos estudando, a História de Israel. E nessa última lição, ela tem como tema a história do povo de Deus, final feliz. E é maravilhoso observar que em cada profecia, livros proféticos que constam na Bíblia, no final do livro ou no final da profecia, havia sempre uma palavra de esperança. Lembremos-nos, então, de que a palavra de Deus traz o fundamento do cristianismo e que se firma esse cristianismo na revelação do Deus único e verdadeiro. Deus escolhe um povo, que são os filhos de Israel, a fim de tornar conhecida a sua vontade e preservar um registro de si mesmo. A Bíblia fala da origem do pecado e de como essa maldição separou o homem do seu Criador. Descobrimos que era absolutamente impossível a lei conduzir o homem à salvação, visto que, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado, porque todos pecaram. Romanos 3, 20 e 23. Daí a promessa de um Salvador, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido e dar sua vida em resgate de muitos. Vemos que, através dos séculos, um propósito é evidenciado, de preparar o caminho para essa vinda do Redentor do mundo. Portanto, fica então uma pergunta no final de todas essas histórias estudadas. Estamos realmente buscando conhecer quais são as prioridades de Jesus? Estamos procurando conhecer quais são os mandamentos de Deus para nortear as nossas vidas? O objetivo de Deus é que possamos conhecê-lo. E quando vamos para Oséias, no capítulo 4, no verso 6, ele diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Essa falta de conhecimento impede que possamos conhecer as prioridades de Jesus. Então, o foco da nossa lição de hoje, ele é muito importante. Eu não sei qual é a sua relação com o estudo da Bíblia e com o estudo na escola bíblica dominical, com os seus irmãos. Mas eu sei que é imprescindível que esses estudos aconteçam, seja no seu lar e também na igreja, junto com o seu irmão. É muito importante a sua participação na escola bíblica dominical. Por que eu estou falando isso? Porque é nesse contato diário e dominical é que vamos juntos nessa caminhada rumo à cidade celestial, a Canaã que nos espera. Nós vamos entender quais são as prioridades de Jesus. E nós estudamos a Bíblia para ter esse entendimento, as prioridades de Jesus. Quando estudamos a palavra, percebemos que a vida que nós estamos vivendo, mesmo estando na igreja, é uma vida completamente, salvo em alguns casos, raríssimos casos, mas é uma vida completamente diferente do que Deus idealiza para nós. Primeiro, porque nós vivemos ansiosos. Jesus mesmo vai dizer em Mateus capítulo 6, não fiquem ansiosos pelo que haveis de comer e de vestir. Segundo, porque vivemos em culpa. O constante erro das nossas vidas nos faz se sentir culpados. E quando lemos a palavra, nós vamos nos preparando para entender
Qual é o sistema maravilhoso que Jesus trouxe por meio do seu reino até nós, que vai mudar a minha forma de viver? Mudando a minha forma de viver, eu vou mudar a minha forma de ver a vida também. E vou entender que eu não preciso viver com expectativas futuras que me causam ansiedade. E nem carregando uma culpa pelos os meus erros do passado. Sejam esses erros cometidos ontem ou cometidos hoje pela manhã, não importa. Eu sei que eu posso, por meio da graça de Jesus, pedir perdão e me sentir livre para continuar a caminhada. Claro que não é por causa disso que eu vou viver pecando. Eu já falei nas outras lições e volto a dizer, o pecar na vida do crente é um acidente, não pode ser uma contínua. E o salmista, ele vai também chamar-nos a atenção quando ele diz assim: livra-nos dos pecados que eu cometo por vontade própria e aqueles que eu cometo sem perceber. Quer dizer, mas esta culpa somada a uma ansiedade é que traz, com certeza, as depressões, um somatório de ansiedade pelo amanhã, a falta de esperança que existe um Deus que pode suprir as nossas necessidades, e somado à culpa que nós carregamos porque estamos agindo de alguma forma fora do que Deus programou para nós, pode estar aí desencadeando uma depressão. Por isso que estar em contato com a Bíblia diariamente, estudar a Bíblia dominicalmente com os seus irmãos, isso vai trazer saúde, não só espiritual, mas também saúde mental e física. Mas diante deste tema, a história do povo de Deus, final feliz, onde nós queremos chegar com essa lição? Nós precisamos primeiro compreender como Deus há de transformar e restaurar o povo escolhido. Segundo, perceber a importância de se propagar a mensagem do Senhor, a fim de que mais pessoas participem do final feliz. E terceiro, pregar a palavra e comportar como quem crê naquilo que o Senhor promete. Portanto, esse propósito de escolher Israel é para que possamos ter clareza quais os mandamentos do Senhor, conhecer esses mandamentos e praticá-lo para que tenhamos vida sem ser dominado pelo príncipe das trevas. E o primeiro ponto aqui deste propósito de Deus em escolher Israel diz que se o povo ouvisse, seria propriedade dele. Jesus nos transportou para o reino do seu amor. E agora, como propriedade de Deus, o ponto principal é ensinar o povo os mandamentos do Senhor. E isso era feito antes, não só com a leitura, que nós vamos ver isso no livro de Esdras, quando Neemias e Esdras ensinaram o povo todo o mandamento do Senhor por meio da leitura da palavra, mas isso também era feito, como é visto no livro de Salmos, por cânticos, poesias, se ensinava para que o povo guardasse esse mandamento. Sendo assim, é por isso que é dito: conheça a verdade e ela vai te libertar. Quanto mais você recebe a verdade, menos Satanás te controla. Quanto mais você toma posse das verdades descritas na palavra de Deus, mais você arranca o controle das mãos de Satanás, porque ele vai te dominar e vai te governar pela ignorância. Se você passa a ter conhecimento, Satanás perde o controle sobre a sua vida. Quanto menos você conhece de Deus, mais você é controlado pelas suas paixões, pelos seus desejos,
pela sua ansiedade, pelo seu medo, pela sua culpa. Há na nossa mente trevas, e por meio dessas trevas, o espírito maligno, ele se apropria das nossas ações, transportando-nos a uma vida medíocre, a uma vida de escravidão. Colossenses capítulo 1, verso 13, ele vai dizer que Jesus nos resgatou e fez um transporte da nossa vida, do reino das trevas, para o reino do seu amor, ou para o reino da luz. Tirou-nos das trevas, da ignorância, e nos trouxe para o reino da luz. Satanás é o príncipe das trevas. Ele governa por meio da ignorância. A falta de conhecimento traz essa possibilidade de sermos escravizados pelo príncipe deste mundo. É muito importante que você e eu conheçamos e prossigamos em conhecer qual seja a boa, agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Quando ele diz que nos resgatou, ele está trazendo para nós a ressignificação das nossas vidas, oferecendo como oferta ao Deus vivo as nossas vidas, dar novo significado. Esse é o objetivo de Jesus. Ele veio para dar às nossas vidas um novo significado, trazer um sistema do céu, para que possamos viver dentro desse sistema, sendo protegido deste mundo mau. Agora, além do povo ouvir a palavra do Senhor e ser propriedade dele, havia uma exigência na promessa de Deus. Abraão deveria ser bênção para todos os povos. E isso é claro na narrativa, quando vamos ver o significado dessa bênção, ser fonte de luz e de esperança para todos os povos, para todas as famílias. A maneira do povo viver, de administrar a justiça, havia de ser compatível com a santidade de Deus, a que deveria honrar. Então, Israel deveria ser ouvinte da palavra, cumpridor desta palavra que ouviu de Deus e também propagador desta palavra que ouviu de Deus. E assim como nação santa, Pedro depois vai falar isso, 2 Pedro 2:9, que a igreja agora, com o somatório do povo de Israel e dos gentios, que todos que aceitam esse sacrifício de Jesus, eles são sacerdócio real, povo adquirido, nação santa, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse era o objetivo de Israel. Agora, quando eu leio aqui, no segundo ponto, Israel como povo missionário, nós vamos ver que Israel, como etnia, ela não se perdeu do todo, porque existiu um remanescente que o Senhor guardou para ser essa luz para o mundo. Tanto é que nós recebemos o evangelho dos judeus. Jesus era um judeu. Paulo, Pedro, Barnabé, Tomé. Deus então conservou toda a lei, todos os profetas, toda essa promessa por meio do povo judeu. Agora, o erro dos judeus foram não migrar para a cruz, para o Cordeiro verdadeiro, porque todo aquele ensaio que foi feito há quase 2000 anos, antes de Cristo,
todo aquele ensaio era como sombra para o Cristo que viria. Isso a palavra diz inúmeras vezes. Então podemos ver exemplos de missionários dentro dessa história que foi estudada. Nós vimos na história de José, quando José foi apresentado a Faraó para interpretar os sonhos do monarca, ele destacou o poder e a soberania de Deus. Nós vamos ver isso na rainha do sul. A rainha de Sabá, ela foi um exemplo de fome espiritual das nações que ainda deveriam conhecer o verdadeiro Deus, que queriam conhecer o verdadeiro Deus. Nós temos aí também o exemplo de Daniel. Daniel foi para a Babilônia como refém de guerra. E ali ele chamou a atenção do poderoso Nabucodonosor para o Deus verdadeiro. E no capítulo 4 do livro de Daniel fica claro a conversão de Nabucodonosor e muitos outros que a história não registrou, mas a certeza de que Nabucodonosor se converteu ao Deus do céu por intermédio de Daniel. Então, o povo de Israel exerceu a sua função de missionário, ainda que em proporções bem menores do que Deus idealizou como nação. Eles exerceram essa função de missionário pontuado como pessoa, famílias, como foi no caso de Abraão. Mas Deus tinha por objetivo, e tem, a palavra diz que tem por objetivo, uma propagação muito maior. Agora, como igreja, nós temos que ser essa luz para o mundo, ser esse sal que vai fazer a diferença, não vai deixar esse mundo apodrecer. Porque se não fosse a igreja, o Espírito Santo de Deus, que está neste mundo por meio da igreja de Jesus, esse mundo já haveria sido totalmente deteriorado. Agora, o terceiro ponto aqui é sobre esta aliança. Deus prometeu o ministério maravilhoso ao seu povo se guardasse a aliança. Então o Senhor derramou sobre eles a palavra. Tanto é que no dia do Pentecoste nós vamos ver esse derramar de novo aí da palavra sobre a vida dos apóstolos, de forma que esta palavra chegou até nós. Deus prometeu um ministério maravilhoso ao seu povo se ele guardasse a aliança. Agora, essa aliança, ela não foi guardada pelo povo de Israel. Isso traz para nós a infidelidade de Israel. A aliança decretava que não adorassem outros deuses, que adorassem somente a Deus. Israel, porém, cultuou deuses dos vizinhos e foi castigado. Israel e Judá foram exilados. Deus não desistiu, porque a fidelidade de Deus, ela se mantém independente da nossa fidelidade para com Ele. A sua justiça tinha de ser mantida. O seu povo foi castigado, mas Deus havia de deixar uma porta aberta para que Israel voltasse a Ele. E só tinha uma condição essencial para essa restauração. O Senhor os mudaria para que o seu nome fosse honrado entre as nações. E essa mudança se daria através de dar-lhes um novo coração e da purificação que colocaria em seu ser. Como assim? Como faria essa purificação? Em vários textos, como Ezequiel 36 e Jeremias 33, o Senhor vai dizer que vai dar a Israel um novo coração, escrevendo no coração deles a lei do Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhe escreverei. Eu serei o Deus dele e eles serão meu povo. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior dele, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei.
Isso está em Jeremias 31, 33 a 34. O que a história de Israel nos revela do caráter do Deus de Israel e do nosso? O apóstolo afirma que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus executa os seus propósitos plenamente, exige santidade, fidelidade do seu povo. Quando falha, ele o disciplina. Tudo faz para recuperar o povo caído. Ele quer que o seu povo compartilhe com outros povos, pois toda a terra é dele. Toda a terra é para ele. Tudo é dele e por ele. Glória, pois, a ele. E para concluir, Cristo, como esse centro da restauração e da redenção do povo de Israel e nossa, nós podemos lembrar do episódio aqui do Monte da Transfiguração. Jesus ali mostra-nos que a luz que há em nós, que o Espírito que há em nós, essa luz, ela é tão real que na pessoa de Jesus, ela venceu a barreira da pele, fazendo com que tudo ao seu redor se iluminasse. A mesma coisa aconteceu com Moisés, quando ele sai da presença de Deus. A luz era tão forte da glória de Deus em Moisés que venceu a barreira da pele e pôde ser vista por toda a nação de Israel. O papel central da palavra de Deus, a aliança do Senhor feita com Moisés, era crucial na história de Israel. Estava definido em palavras e deveria ser passada cuidadosamente a cada geração em todo o tempo. Portanto, é importante lembrar que por detrás, por baixo, por cima e além da Bíblia está o Deus da Bíblia, que é a revelação da vontade escrita de Deus para os homens. E o seu tema central é a salvação mediante Jesus Cristo. Essa é a palavra de esperança que encontramos em toda a Bíblia e principalmente gravada e bem clara na história de Israel. A volta do restante e a inclusão dos gentios. Esse é o nosso quarto ponto. Paulo escreve e deixa claro que Deus não rejeitou o seu povo, o povo de Israel, que voltará purificado das suas iniquidades. Jeremias 33, de 7 e 8 vai falar sobre isso. Ele afirmou que a salvação também vem para os gentios. Quer dizer, Israel seria essa ponte, essa luz para que os outros povos entendessem a salvação de Jesus. Disse ainda que os romanos não deveriam ignorar que os gentios seriam alcançados e que Jesus é a paz de ambos, judeus e gentios. Cristo é o centro da redenção de Israel e da nossa. A profecia do sumo sacerdote se cumpriu. Ele veio não somente administrou o sacrifício, como foi o próprio sacrifício. E nós usufruímos disso também como co-herdeiro de Cristo, porque ele veio para todos. O servo do Senhor, como diz em Salmo, é o Senhor Jesus. Na saída do Egito, Moisés se coloca como libertador do povo, tirando-o da escravidão. E na cruz, Jesus, pelo seu sangue, também é o nosso libertador, tirando-nos da escravidão. Toda a humanidade, não somente uma etnia, um povo, uma nação. A peregrinação do povo no deserto também mostra Jesus Cristo como o nosso Redentor que foi levado e tentado no deserto. Cristo é o centro da nossa redenção. O papel central da palavra de Deus é a pessoa de Jesus Cristo, que, como diz João,
aquele que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do Pai. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então não há dúvida em que toda a história de Israel guarda e preserva uma linha central, que é a pessoa do Messias para a nossa salvação. E hoje, como igreja, nós temos também esse ministério, orar pelo povo, mas não somente orar pelo povo, mas instruir o povo na palavra de Deus. Agora eu quero falar contigo, meu irmão, meu amigo também, que pode estar me ouvindo. É muito importante conhecer de Deus, porque Ele nos conhece, mas nós precisamos conhecê-lo, porque somente este conhecimento vai nos resguardar da ignorância, das trevas que nos cercam. E somente este conhecimento de Deus, conhecer quais são as prioridades de Jesus para nós, é que vão nos resguardar neste mundo vil. E que nesses tempos difíceis, busque aprender do Senhor, conheça-o com intimidade, para que não seja presa fácil das trevas, reféns de Satanás, escravo do mal e do pecado. Mas aprenda de Deus, pois a verdade, ela só poderá te libertar quando essa verdade for completa na sua mente, no seu coração, no seu interior. Eu gostaria de orar por você. Senhor, graça te damos pelo teu amor revelado em Cristo Jesus, pela tua vontade manifesta em Cristo Jesus. Abençoa o teu filho, onde ele estiver neste momento, a tua filha, e que a casa deles possam ser protegida para que nenhum mal chegue e que Cristo Jesus seja engrandecido, tanto agora como eternamente. Em nome dele, para ele. Amém.